gente, então vamos lá, vamos dar continuidade aqui na nossa live, no capítulo 5 de Esther. Nós estamos falando que Esther, ela foi à presença do rei para interceder pelo decreto de morte, de exterminar o povo judeu, que era o povo de Esther. Então, só fazendo rapidamente aqui, né, uma linha de resumo para a gente poder dar uma sequência que faça sentido aqui pelo Instagram. E Esther, ela teve um preparo, ela obedeceu ao chamado que ela recebeu para interceder, para entrar na presença do rei, mas havia a lei que ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser chamado. Então Esther vai para a oração, ela convoca um jejum, ela chama, pede ajuda e vai para a oração e para o jejum. E aqui no capítulo 5, nós estamos vendo que ela se preparou com vestes reais, né? Então, vestes como nós estamos vestidos quando nós pertencemos a um reino que Deus preparou para nós, para sermos reis e sacerdotes. Então, quais são os nossos trajes, né? A gente fez um comentário ali no início da live no YouTube. Então, a maneira que nós nos vestimos tem que ser com roupas que combinam, que estão de acordo com o ambiente que nós estamos, que é o ambiente da presença de Deus, é a sala. É interessante que aqui diz que a sala que Esther entrou era de frente para o trono. O rei estava sentado em seu trono, na sala real, de frente para a entrada. Então, quando Esther entra, ele já vê Esther, né? E eu estava falando que Esther estava cheia da graça de Deus, porque ela se preparou espiritualmente. Esther, ela correu para a oração. Então, ela recebeu de Deus. Ela foi cheia da graça de Deus, né? E ela foi cheia de coragem também. Agora, o interessante aqui, gente, o que nos chama a atenção é que Esther não simplesmente chegou lá e foi falando o que ela precisava. Nesse período, esses 3 dias que ela convocou um jejum, que ela se consagrou, que ela se colocou em oração na presença de Deus, Esther recebeu sabedoria de Deus, ela acessou a sabedoria para agir. Como é que eu vou fazer? Porque era uma coisa muito séria. Se ela morresse ali, se ela não recebesse o favor do rei, além dela morrer, todo mundo ia morrer junto. Então, ela recebeu, ela acessou essa sabedoria que Deus disponibilizou para ela, para esse momento. Agora ela recebeu isso porque ela se posicionou da maneira correta. Muitas pessoas querem ter a sabedoria de Deus, a sabedoria do céu, mas não se posicionam de forma para poder receber isso. Se a gente quer a sabedoria de Deus, que vem de Deus, nós temos que buscar isso. Nós temos que ter atitudes condizentes com o que nós queremos. Se você quer agir de acordo com o padrão da terra, tudo bem, isso aí é mais fácil. Você compra um curso aqui, um outro ali, você tem algumas ferramentas. Mas se você quer a sabedoria do céu para enfrentar uma circunstância, uma situação difícil, jejum e oração, fé, coragem, para ir nesse lugar de enfrentar essa situação, de combater esse decreto de morte, de combater aquilo que vem contra você. Então é uma busca através da oração, do jejum, através de conselho, através de você pedir ajuda para gente que tem a mesma fé que a sua, para gente que vai orar com você. Então Esther, ela acessou essa sabedoria e isso deu para ela a condição de ter uma estratégia. Gente, nem tudo nós vamos conseguir resolver assim, sabe? Chegar e resolver. Às vezes é preciso você ter um plano, um processo. Foi isso que Esther fez. Ela convida o rei para um jantar, para um banquete. E ela fala que ela quer que Amã, aquele que tinha feito o decreto de morte, que ele também participe. Esther está tão cheia de graça, gente, tão cheia assim da simpatia do céu, que o rei, além de dizer para ela, olha, eu vou te dar metade do reino se você pedir, mas ele quer saber, ele tem interesse, o que tem no coração de Esther. E aqui eu quero trazer uma aplicação a respeito do nosso Deus.
a respeito do nosso Pai Celestial, a respeito daquele que está sentado no trono. Ele tem interesse naquilo que tem no seu coração. Ele tem interesse nas suas preocupações, naquilo que está te incomodando, naquilo que está te angustiando. O Senhor tem interesse. Ele deseja que nós estejamos nesse lugar da presença dele. O cetro de Deus já está estendido para nós. Sabe, é quando Jesus morreu na cruz do Calvário e que nós adentramos esse lugar, que o véu foi rasgado. Então o cetro se estendeu e nós temos esse acesso. E quando Deus nos olha através de Jesus Cristo, é isso que Ele vê: graça, beleza em nós. E Ele tem prazer, Ele está interessado. A gente vê aqui no versículo 5, o rei disse: depressa, trazei Amã para que atendamos o pedido de Esther. Ele tinha pressa em atender. Ele estava assim: o que será que Esther quer? O que ela deseja? Sabe, Deus também nos olha dessa maneira se nós estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo. Se nós temos Jesus, se nós cremos em Jesus, se a nossa fé está nele. Então é assim que Deus olha para mim e para você, querendo atender o pedido do nosso coração. Mas a pergunta é, aqui tem uma pergunta importante: será que nós temos passado esse processo? Será que nós temos obedecido o pai, a mãe, o líder, a pessoa que está conosco, caminhando conosco? Será que a gente está ouvindo a voz dessa pessoa? Ou nós estamos sendo rebeldes, desobedientes? Esther obedeceu, Esther ouviu, Esther foi confrontada e ela não fugiu. Ela, no momento em que Mardoqueu confrontou Esther, ela pensou e ela, mesmo com medo, ela falou: não, eu estou com medo, mas eu vou orar. Eu tenho uma estratégia que eu vou orar, eu vou jejuar. Será que nós estamos fazendo essa atitude, tendo essa atitude também? Porque a gente quer ter a sabedoria, a gente quer ter a graça, a gente quer ter o favor. Mas e a obediência? O Senhor nos chama para a gente obedecer, para nós termos a humildade de Esther, de ouvir aquelas pessoas que estão caminhando com a gente, que estão como nossos conselheiros, como nossos líderes, filhos, ouvir os seus pais, sabe, obedecer. E Esther foi orar e jejuar. Será que a gente está orando e jejuando? Esther jejuou 3 dias. Às vezes a gente quer passar esse processo, né? Você quer ir direto para a estratégia, não vai dar certo. Sabe por quê, gente? A situação aqui era uma situação de morte. O inimigo de Esther, de Mardoqueu e de todo o povo era para a morte, porque o que Satanás veio fazer é isso: matar, roubar e destruir. Então, se nós não estivermos com uma vida consagrada a Deus, não adianta você ir para essa guerra espiritual. Não adianta. Então nós precisamos também passar esse processo, sabe? Nós queremos ter essa graça, nós queremos que Deus olhe para nós com esse favor, com esse amor. Mas Ele também quer ver um coração obediente. Ele também quer ver em nós atitudes para que nós possamos estar nesse nível espiritual de acessar a sabedoria que Ele tem para nós. E Esther ali, então, ela fala: olha, ao invés dela já falar, né, o que ela queria, não. Ela fala assim: eu quero convidar vocês para mais um banquete, né, que amanhã o rei e Amã venham ao meu banquete. Esse é o meu desejo. E o rei e Amã, eles estavam interessadíssimos. O que será que Esther vai pedir? O que será? Né? Esther estava preparada. Depois, o que a gente vê aqui no restante desses versículos é Amã se incomodando com Mardoqueu. Então veja bem, ele foi convidado pelo rei e pela rainha para estar num banquete. Quando ele sai, ele vê Mardoqueu, que era o pai de criação de Esther, mas Mardoqueu estava se recusando a se dobrar diante de Amã, porque era isso que ele queria. Ele queria glória para ele queria adoração para ele. E Mardoqueu não fazia isso. Então aqui é o retrato de uma pessoa que está tendo acesso
a tudo que é bom, está no palácio do rei, está diante do rei, é amigo do rei, está no banquete do rei, mas algo está incomodando, não é suficiente. Então, uma pessoa cheia de si mesma, que não se contentam com a bênção do lugar que ela está, mas ela quer aniquilar aqueles que nem estão participando do banquete, aqueles que nem na festa estão. Então, o retrato de uma pessoa má, de uma pessoa ímpia, de uma pessoa que realmente se colocou como inimigo do povo de Deus, dos projetos de Deus. E aqui tem essa, ele vai para casa, ele se reúne com alguns amigos e ele recebe um conselho péssimo da esposa. Igual a esposa de Jó, né? Amaldiçoa teu Deus e morre. Aqui essa mulher, ela falou assim, faz uma forca e pede ao rei para enforcar esse Mardoqueu, para que você tenha paz. Então era um homem que ele não tinha paz, porque ele queria aniquilar alguém, ele queria matar alguém que não se dobrava diante dele. Então nós precisamos ter cuidado, porque às vezes nós temos acesso àquilo que de melhor uma pessoa pode ter, que é a presença de Deus. E nós estamos implicando com coisinhas, nós estamos dando assim atenção para coisas externas, para aquilo que não vai roubar o que nós temos. Sabe, nós estamos no melhor lugar, nós estamos na sala do trono. Através de Jesus nós temos esse acesso a Deus, nós encontramos essa graça de Deus, nós temos o olhar de Deus, querendo ouvir qual é o seu desejo. Qual é o seu desejo, Fran? Qual é o seu desejo, Ana? Qual é o seu desejo, Edson? Qual é o seu desejo? E às vezes a gente está focando em outras coisas. Nós estamos desviando o foco daquilo que nos alimenta, que é essa presença de Deus, que é esse lugar. Estamos deixando de ser agradecidos quando a gente tem atitudes como a desse homem. Não contente com tudo que ele já tinha, com tudo que ele já havia conquistado. Mas ele ainda se incomodava, porque uma pessoa não se dobrava diante dele. Então isso também chama a nossa atenção, para nós olharmos para isso e termos isso como um aprendizado. Amém, gente? Vamos orar, então? Quero orar com você diante dessa palavra, para que a gente tenha essa atitude também, sabe? De buscar a Deus de forma intensa, profunda, consagrarmos a nossa vida. Porque se nós estamos na sala do rei e temos esse acesso, o Senhor quer nos dar estratégias. Sua família precisa de você. Às vezes pessoas que estão ao seu redor precisam que você tenha estratégias, sabe, de sabedoria. A gente vê em Esther uma outra característica, é o domínio próprio. Esther, apesar de toda a situação, eu não vou dizer aqui que Esther estava assim, completamente tranquila da vida. Não creio nisso. Eu creio que Esther por dentro estava borbulhando. Ela ainda talvez tivesse algum medo ali. Ela ainda tivesse assim, naquela apreensão. Será que o rei vai me atender? Mas Esther, ainda assim, ela optou, ela escolheu por ter domínio próprio. Não sair falando de primeira, sabe? A gente precisa estabelecer um comportamento diante das circunstâncias difíceis, como o de Esther, de calma, de raciocinar, de pensar, né? E de estar ligado com aquilo que Deus, com a estratégia que Deus nos deu, para que a gente seja vitoriosa. Amém? Então, gente, vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta manhã. Nós queremos te agradecer por estarmos aqui reunidos, apesar de todos os atrapalhos, Senhor. Mas nós estamos aqui diante da Tua palavra e nós sabemos que nada pode impedir os Teus propósitos, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade de termos esse grupo aqui, lendo o livro de Esther, aprendendo com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós tenhamos uma vida consagrada ao Senhor,
Que nós possamos olhar não só para a graça, a beleza, a sabedoria que Esther teve, mas que nós possamos olhar também para as atitudes que antecedem, Senhor, esse momento da vida de Esther. Atitudes de obediência, atitudes de coragem, atitudes de oração e de jejum, se prostrando diante do Senhor, se arrependendo, nos enchendo, Senhor, da Tua graça, que nós possamos ter essas atitudes para podermos também desfrutar dessa sabedoria que o Senhor tem para nós, para podermos, Senhor, ir contra o mal que tem vindo contra nós, contra a nossa família, contra os nossos projetos. Senhor, o Teu projeto é de vida para a nossa família, assim como foi para o povo judeu. Naquele momento o Teu projeto foi de livramento, foi de vida. E nós sabemos que é o Teu projeto para nós, para a nossa casa, mas nós queremos corresponder, nós queremos estar juntos na realização desse propósito que o Senhor tem. Tudo aquilo, Senhor, que o mal tem intentado contra nós, que o inferno tem se levantado, que as nossas armas sejam espirituais, como Paulo nos ensina que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, mas que o Senhor disponibilizou as armas espirituais para nós, o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça, o escudo da fé, os pés caminhando no evangelho da paz. Senhor, nós queremos estar nessa armadura do Senhor. E assim o Senhor traz essa palavra de vitória para nós. Pai, é assim que nós queremos caminhar, é assim que nós queremos nos posicionar. Nos ajuda. Que nenhum de nós seja covarde diante das circunstâncias difíceis, que nenhum de nós venhamos a ter um posicionamento de indiferença, de deixar para depois, de deixar para lá, tudo vai se resolver. Não, Senhor, que nós sejamos agentes que intercedem, pessoas intercessoras pela nossa casa, pela nossa igreja, pelo nosso país, que a gente não fique apenas assistindo tudo que está acontecendo, mas que nós sejamos intercessoras desse país, da nossa cidade, do nosso estado, para que as mudanças que o Senhor tem preparado possam acontecer e nós sejamos participantes, como Esther e Mardoqueu foram. Pai, em nome de Jesus, que cada um aqui receba da Tua graça e essa beleza interior, essa beleza espiritual de conquistar os espaços, de conquistar os lugares, Senhor, de avançar contra as trevas, porque a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Então eu quero declarar a Tua palavra nesta manhã, que as portas do inferno não vão prevalecer contra os pais e as mães que aqui estão, que se levantam em intercessão pelos seus filhos. As portas do inferno não vão prevalecer contra aqueles que estão aqui nessa live hoje, que se levantam para orar e jejuar e buscar a Deus e para obedecer a sua voz e agir com sabedoria, com domínio próprio, com paz no coração, sabendo que a vitória já é certa, porque Jesus Cristo já tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Glórias ao Teu nome, Senhor, nós Te damos glória e Te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Graças a Deus por essa palavra, né? Graças a Deus. Algumas pessoas não conseguiram vir para cá, né? Que pena. Mas eu vou depois colocar essa live lá, tá bom? Eu vou subir essa live. O Edson tá falando aqui que Esther sabia o seu papel. E você sabe o seu? Mães que estão aqui, você sabe o seu papel? Pais que estão aqui, profissional que está aqui, você sabe qual é o seu papel nesse tempo? Amém, gente, amém. 1 Pedro 2,9, a Ana colocou o texto que a gente leu também. Povo adquirido de Deus, né? Muito obrigada a participação de todos vocês. A gente volta na segunda-feira. Depois eu subo essa live aqui lá no YouTube também, quem quiser acessar novamente, tá bom? Gente, obrigado por estarem aqui. Um grande beijo para vocês. Tenham um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente volta. Em nome de Jesus estaremos aqui para dar continuidade na nossa leitura. Tenham um excelente dia.